Bom dia, irmãos. Amém? Pedi que o mestre da informática... irmão, apaga aqui, por favor. Essa luz só para aqui. Eu acho que fica melhor, né? Para poder enxergar. Não fica? Como eu estou de óculos, eu acho que eu consigo enxergar também. Amém. Feche seus olhos. Te adoramos, ó Deus, te bendizemos, declaramos as tuas maravilhas e todo o teu amor por nós, ó Pai. Senhor Deus, nesta manhã, Pai, te pedimos que o Senhor fale conosco também através destes livros, ó Deus, que estaremos estudando. Senhor, trabalhe em nossos corações, ó Deus, nos mostra a tua intervenção no meio do teu povo e a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Como nós temos estudado aqui, bom dia, né? Se eu não falei bom dia. Como nós temos estudado aqui constantemente, nós estamos fazendo um panorama da Bíblia. E quando nós falamos de panorama, nós queremos dizer que nós não vamos estudar a fundo, nós vamos pensar algumas coisas dos livros para que nós possamos ter uma ideia e a partir dessa ideia que tenhamos o desejo firme dentro de nós para nós irmos ao livro e estudarmos também. Isso vai ser algo muito proveitoso. Nós já falamos, nós estamos agora no livro... Deixa eu ver se vai... Oi? Deixa eu dar uma folga momentaneamente que foi. Sorria, vai, sorria. Sorria, profeta. Nós vamos falar sobre o livro de 1º e 2º Reis. Por que nós vamos falar dos livros juntos? Primeira coisa, quando nós estudamos Reis, nós temos que levar em conta que ele vai tratar sobre o momento político de Israel, após a morte de Davi. Ou seja, o livro de Reis, 1º Reis, o primeiro livro de Reis, né, ele já começa com Davi doente e passando o seu trono para o seu filho. E aí as lutas começam. Antes de qualquer coisa, nós temos que falar que na Bíblia hebraica, este livro de Reis, ele se assemelha bastante ao livro de 1º e 2º Samuel. Assim como 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, esses livros eram somente somente com a Septuaginta, quando foi feita essa tradução, é que os autores, para uma melhor compreensão, ele separa os livros. Coloca 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Amém? Graças a Deus. Então, eu optei por fazer o estudo já com os dois livros, que vai dar certinho para a gente. Primeira coisa. Os acontecimentos descritos em 1º e 2º Reis abrangem um período entre 972 a 560 a.C., cerca de 412 anos. O livro de Reis, né, recorda as turbulentas experiências do povo de Deus desde a morte de Davi. Esse foi um período difícil da história do povo de Deus. Foram grandes mudanças, sublevações, havia luta interna e pressão externa. O resultado foi um momento tenebroso em que um reino estável, dirigido por um líder forte, se dividiu em dois. O livro de Reis em si, ele vai narrar quando o reino de Davi, o reino do Senhor, o povo de Deus, após a perda de Davi, começa a passar por situações difíceis. Vamos falar um pouco sobre Salomão, o herdeiro natural, e depois disso nós vamos entender por que o livro de Reis é tão importante para nós. Vamos lá. Uma visão geral do livro. O autor é desconhecido, apesar que alguns eruditos, eles colocam a autoria deste livro com Jeremias, o profeta Jeremias.
Alguns se colocam contra, outros se colocam a favor, outros colocam um livro na conta de um outro homem, de Josué, que ele vai contar também, nem Josué não, desculpe, de um habitante do reino, mas as pessoas têm assumido que pode ser Jeremias. Como não há uma certeza absoluta de todo um padrão, eu vou deixar como autor desconhecido, tá bom? Até na sua Bíblia deve estar assim também, não vou ferir a nossa Bíblia não. A data. A história ocorreu entre os últimos dias do reinado de Davi e por volta de 560 antes de Cristo. Nós vamos entender por que essas datas aí. Lugares onde ocorre o livro de Reis: Jerusalém, Judá, Israel, Siquém, Samaria, Tirza, Tiro e Síria. Personagens principais desses dois livros, vamos colocar assim: Davi, Salomão, Irão, a rainha de Sabá, Acabe, Elias, Eliseu, vários reis de Israel e Judá. Propósitos: demonstrar que o Senhor da história cumpre seus acordos e mantém as promessas da Sagrada Aliança. Temas da lei, ou seja, o que trata o livro na parte histórica, na parte da lei. O Senhor condena aos maus atos, os maus atos dos reis israelitas que violaram a aliança, especialmente ao instruir a idolatria. É claro que isso nós vamos ver, como nós falamos um pouco sobre Jeroboão. Temas do Evangelho. O que é o tema do Evangelho? Apesar de nós estarmos estudando um livro do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, nós nunca podemos esquecer que a Bíblia inteira aponta para um momento, aponta para uma pessoa, aponta para alguém. E para quem a Bíblia aponta? Jesus Cristo. Então, tem também a sua parte do Evangelho aplicada no livro de Reis, que é o quê? O Senhor estabelece a família de Davi por meio da linhagem de Salomão, de onde virá o Rei eterno. O Messias, promessas de misericórdia são anunciadas por intermédio dos serviços do templo. Ou seja, assim como no tabernáculo, nós tratamos um pouco disso, vamos passar a tratar disso quando os irmãos continuarem a leitura bíblica, que vão falar sobre o tabernáculo, assim também o templo de Salomão, que é construído por Salomão, que é feito por Salomão, ele também vai apontar para a misericórdia de Deus. Inclusive, quando nós falamos lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 7, verso 16, só atente se for Deus. Ele vai apontar para essa misericórdia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar e orar. Ou seja, ele vai apontar para a misericórdia do Senhor para com o seu povo. O Senhor sabia que o povo dele pecaria. Ninguém pega Deus de surpresa. Versículos para nós memorizarmos. Davi dá instruções a Salomão. Abra aí, por favor, já que nós vamos começar a falar um pouquinho disso. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Estou indo muito rápido? Está dando para entender direitinho? Tá bom. Diz assim: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando
nos seus caminhos, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito no livro de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer, e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os meus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? É importante nós guardarmos isso em nossa mente. Deus, ele faz promessas a Davi. Ele não chama simplesmente Davi e fala: Davi, agora está por tua conta. Não. O Senhor o chama, existe uma promessa, existe uma aliança que é chamada aliança davídica, e essa aliança existe duas partes que vão cumprir. Davi tem que cumprir a sua parte e o Senhor tem a sua parte a fazê-lo também. Ainda, o interessante é isso, ainda que Davi tenha falhado em alguns momentos, a aliança de Deus se manteve fiel. Buscando o quê? O que nós falamos que o templo ele iria apontar? Para a misericórdia do Senhor. Amém? Eu vou pular esses outros pontos, porque senão, à medida que a gente for estudando, a gente vai vendo aí, tá bom? Um esboço leve dos dois livros. Estamos começando com o 1 Reis. Primeira coisa, do capítulo 1, eu não coloquei Reis, 1 Reis, somente quando nós passarmos para 2 Reis, é que vai ter a menção de ser o segundo livro, tá bom? Fim do reinado de Davi, que vai desde o capítulo 1 até esse verso que nós acabamos de ler, o 2:4, mas só que vai até o 2:12. O que tem de importante nesse período? Salomão começa a reinar. Davi dá conselhos e morte. Aquilo que nós lemos agora, do 1 ao 4, é importantíssimo. Primeira coisa, Davi começa a perder a sua capacidade laboral. Ele começa a perder a sua capacidade de reinar. Ele está doente, ele está fraco. E a tendência é que o seu sucessor seja escolhido logo. Mas só que Davi, apesar dele ser, e eu gosto muito sempre de frisar quando eu falo de Davi, apesar dele ser ter sido um excelente guerreiro, um general formidável, ele foi um péssimo pai. Ele foi um péssimo líder dentro da sua casa. Ele permitiu coisas que não deveriam ser permitidas. E agora chega o momento de ter que passar o reinado. Mas quem passa o reinado não vai ser simplesmente o rei. Não vai ser simplesmente aquele que detém a coroa. Deveria ser uma coisa natural. Por quê? Porque para o israelita, quem deveria tomar o lugar do rei? Sempre o primogênito. Aquele que tem as promessas, que nós vimos que quando nós estudamos lá no livro de Êxodo, que é aquela promessa, vai ser de Gênesis, né? Vai ser passado para o mais velho vai ter 50% da herança, ele vai ser o líder espiritual, ele vai ser o líder da tribo, então seria algo natural. Mas aí nós vemos que pela falta de tato de Davi, o que deveria ser uma passagem suave, se torna uma passagem difícil. Existem guerras dentro da família. Um dos filhos se declara rei. Um general toma Salomão pela mão, o leva para também consagrado também, e isso causa uma divisão dentro da casa de Davi. Então o que Davi faz?
ele tem que finalmente se posicionar. Ele chama o seu filho, ele diz: olha, o meu sucessor vai ser Salomão. O meu sucessor vai ser esse. E ele o aconselha, dado a importância daquilo que todos deveriam fazer: aconselhar bem o seu filho. Estou dando uma pincelada, uma coisa ou outra, que é importante. Aconselhar bem, dirigir bem a sua casa, dirigir bem os seus negócios, dirigir bem aquilo que você faz, para que no momento que de repente você falte, as coisas estejam organizadas para a sua família, a sua casa. Amém? Então Davi, ele passa a fazer, existe um racha dentro da casa. E se não fosse, eu gosto muito de falar isso, se não fosse a intervenção de Deus neste momento, de levar alguém para apoiar a Salomão, a história que nós estaremos contando seria outra. Mas Deus tem o domínio de todas as coisas. Nada acontece se não for pela vontade de Deus ou sua permissão. Deus, ele tem controle de tudo. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Ponto 2, que nós podemos abordar no livro de 1 Reis. O reinado de Salomão. Quais os pontos que nós podemos ver aí bem claros quando nós estudamos? Primeira coisa, a sabedoria do rei. Salomão, quando ele está para ser, vamos dizer assim, elevado ao posto de rei, é uma coisa muito boa. Abra aí comigo, por favor. Reis, 1 Reis, capítulo 3, verso 1. Desculpe, 3. Diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos em Gibeão. O Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e lhe disse: peça o que você quer, e que eu lhe dê. E Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, o Senhor, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo, para que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Percebe aqui? No decorrer do que, se nós continuássemos a ler, nós vamos ver que o Senhor fala: você poderia ter impedido ouro, prata, que os teus inimigos fossem exterminados. Mas como você me pediu sabedoria para governar, eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar riquezas incalculáveis. Uma mão se levantou. Fala, minha querida. Não é isso. É que a partir de 1 Reis, ou primeiro livro dos Reis, volto a dizer,
era um livro só, tá? Na Bíblia hebraica é um livro só. Mas para nós, a partir de 1 Reis, nós vamos encontrar a menção de altos. Você conseguiu ver que Salomão oferecia nos altos? Não havia um local único para adoração em Israel. Você tem que entender que era um local espaçoso a terra. O templo ainda não havia sido construído. Então existia o quê? Os altos, que eram locais aonde as pessoas levavam as suas ofertas, que não era um local oficial de Israel. Porque aonde era o local oficial? Onde deveria ser o local oficial de adoração? O templo não tinha sido construído ainda. Onde seria o local oficial? O tabernáculo. Mas só que o tabernáculo, nós nos lembramos que o quê? Que lá com Hofni e Finéias, o que aconteceu? A arca é perdida. Davi, quando assume o que ele faz, ele retoma a arca, porque a arca estava na casa, eu não vou me lembrar agora do nome dele, que é difícil. Alguém sabe? Obed-Edom. Obrigado, pastor. Obrigado, Sidney. Não. Era um local de adoração mesmo. É um local de adoração. Não era só os altos, não era só lugares altos, mas era um local aonde as pessoas iam para adorar. Era o nome. Alguns deles eram altos, mas não era própria. Pode ser. Mas não exclusivamente lugares altos, porque não especificamente lugares altos, mas era o que? Altos de adoração. Não é de hoje, né? Que as pessoas pensam que quanto mais alto o local, mais perto de Deus. Não é de hoje. Mas, não, é perfeito a Deus. Mas não quer dizer simplesmente que é um local alto. Mas voltando à pergunta, Davi também adorava o Senhor. Davi era um adorador. Mas Davi, ele tinha algo de diferente. Quando você estuda a história de Davi, você vê que Davi, o que Davi tinha que você sempre fica, pelo menos eu sempre fico animado quando eu vejo Davi. Davi tinha uma intimidade com o Senhor. Deus falava com ele pelos profetas, Natã, o sacerdote, falava. Só que Davi, ele tinha intimidade. Então você não vai ver muita menção de um sacerdote, um profeta, a não ser quando Davi escorregava, que ele era chamado a atenção, como no caso de Natã. Concordam comigo? Concordam? Vocês gostam de Bíblia? Você não vai ver muito disso. Mas só que Salomão, ele se coloca na posição que todos nós, de repente, também devemos ter. Que é o quê? Da sua pequenez. Ele se coloca como uma pessoa pequena. Ele não tomou para si ser o filho do rei e ter o direito. Ele entende que aquilo dali era um privilégio. Não era uma coisa que ele tinha por uma herança simplesmente. Salomão, ele era diferente dos seus irmãos. Tanto que esse irmão chamado Adonias, que morre, porque ele tenta usurpar o trono, ele achou, é meu direito. Ele era o mais velho. É meu direito. Deu para entender? Mas só que Davi não tinha tanta essa coisa. Mas só que você vai ver Davi sacrificando. Você vai ver, por exemplo, que quando Davi ele traz a arca, o que ele faz? Ele sacrifica. Exatamente, ele sacrifica. Mas com Salomão, nós vamos ver um rei mais próximo do templo. Aí não tinha ainda um templo para uma adoração desse nível. Tá bom? Mas o local oficial deveria ser onde estava a arca. Acho que eu não cheguei a responder isso, tá bom? Amém? Mais alguma dúvida? Vamos isso, senão eu não termino isso aqui. Ah, meu Deus! Olha só, irmã. Guarde as suas dúvidas, porque eu passo tudo para o pastor. Pode perguntar, irmã. Se eu sou... É como aquela... Faça.
Bastante. Chamada a atenção. Uhum. Mas pensa bem, alguém chega para a senhora é a rainha. Alguém chega para a senhora e fala assim, olha, a senhora pecou. A senhora tem todo o poder, mas a senhora pecou. E o homem que... Lembra a historinha que Natan conta para ele? Rei, quem pecou foi o senhor. O senhor que matou a única ovelha daquela pessoa. Tomou para si. O que Davi podia ter feito? Ele poderia ter falado, eu sou o rei. Você está me chamando a atenção? Ó, corta a cabeça dele. Ele poderia se assentar no trono e falar, eu tenho toda a autoridade. Quem é você para falar comigo, Natan? Mas ele aceita. Lembra quando Samuel chama a atenção de Saul? Saul, ele dá desculpas. E quando Deus chama a atenção de Samuel, ele fala, até quando você vai ficar fazendo isso com Saul? Você vai ficar passando a mão na cabeça dele, para parafraseando. Se eu já o rejeitei, por que você continua fazendo? Davi, ele não foi rejeitado por Saul, por quê? Porque o profeta foi lá e falou, ó, você pecou. O que é que ele faz? Ele se esconde? Ele fala, realmente eu pequei. E realmente eu pequei. Ele assume o seu erro. Mas ele poderia ter dito, ó, que isso? Por favor, tira isso. É quando você estuda reis, e toda a história, até mundial, os homens não são muito de se quebrantar. Mas Davi era um homem que ele assumia o seu erro, ele pedia perdão. E uma pergunta, Davi adulterou, não adulterou? Tomando a mulher de Urias? Qual foi a outra mulher que Davi tomou para si, que ele tirou de qualquer marido? Davi, no final de Samuel, você vai ver que Davi ele fez um censo. Você vê Davi fazer outro censo depois de ser chamado a atenção? Não. Ele era corrigido, ele assumia o seu erro, ele pedia perdão e ele não voltava a praticar os mesmos erros. Quais de nós? Em outras falhas, mas a vida cristã, irmãos, quem dera se nós fôssemos imunes ao pecado, imune, passava ao largo e a gente nunca falhasse nada. Outro dia o pastor falou aqui sobre aquela topada, né? Que agora ele dá a topada e não fica mais zangado. Mas, irmão, olha, irmão, ó, tá lá, ó, o decálogo, ó, não cobiçarás a mulher, não cobiçarás, terás um Deus só sobre si, não adorarás outros deuses, uma série de mensagens, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás o boi, a casa, o servo, nada. Não levanta a mão, não levanta a mão. Quem aqui já cobiçou o carro do vizinho? Mais de uma vez. Aquele vestido que aquela irmã chegou e você, aquela unha, aquele cabelo. Não, estou falando, eu estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo. Mais de uma vez, eu não estou falando aquela coisa de você olhou e realmente tal. A grama da casa do vizinho. Mais de uma vez. Não é só aquela vez que tu bateu o olho e virou para o outro lado, não. Não estou falando que Davi era perfeito. Mas Davi, ele assumia as suas debilidades. Ele se colocava na posição do pecador. Ele não se escondia atrás da coroa, nem atrás do reino. Sempre.
Uma criança. Não cumpriu. Gravíssimo. Gravíssimo. Mas mesmo assim, Deus colocando ele como um homem segundo o seu coração, quando Davi pensa em construir o templo, o que Deus fala para ele? Não. Hã? Não. Suas mãos estão sujas de sangue. Será que foi o sangue da batalha? Quando ele lutou para proteger Israel? Qual era o sangue que estava na mão dele? Sangue do inocente. Pensa nisso. Amém? Vamos embora, senão não termina. Ó. Tem só mais 20 minutos. Vamos lá. Estou aonde? Estou aqui. Ó. Então, alguns pontos que nós estamos abordando sobre o livro de Reis, tá bom? O reinado de Salomão, sua sabedoria. A ele foi dado a missão de edificar o templo, algo que você vai ver lá em Crônicas com mais clareza. E o palácio. Quando ele constrói o templo, ele constrói o palácio bem perto, tá bom? Salomão era um homem muito esperto. A perversão do coração das esposas contra Deus. O que é isso? Eu já falei que Reis ele vai tratar da divisão do reino e dos reis que assumiram a nação de Israel. Salomão era um homem sábio, mas a sabedoria dele não livrou ele, na sua velhice, que as suas mulheres fizeram o quê? O levaram para caminhos tortuosos, para adorar outros deuses. Então, é um ponto importante. Temos que ter isso em mente. Na velhice. É claro que se fala na velhice, por quê? Enquanto ele era uma pessoa cheia de energia, ele estava no trono, ele era o rei de direito. Ele fala, assim, assado. Mas Davi, ele é lembrado também, não por ser um homem somente segundo o coração de Deus, mas Davi, ele foi um rei que ele aumentou as fronteiras de Israel. Aquilo que Saul não conseguiu, Davi, como um guerreiro, ele ampliou, ele conquistou aquela terra toda. Mas depois de Davi, surge Salomão, um homem que não pensava na espada, pensava onde? Vamos dizer assim, na conferência, no papo. O que é que ele fazia? Se ele queria ter poder, ele não construía um grande exército para tomar a cidade vizinha. Ele casava com a filha do rei. Não tinha guerra. Ele conquistou aquilo tudo em quê? Em barganha. Ele casou com a filha do faraó. Então ele teve poder, ele passou a ser o senhor de Israel e ter a herança do Egito. Ele casa com a rainha, né? Com outra rainha, ele passa a ter direito àquele reino também. Então, o seu poder, a sua influência, ele aumentou o reino mais do que Davi. Mas, chega um momento que é até lembrado, né? Qual mulher que nunca ouviu falar que Davi, ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas? Qual homem que nunca falou isso? Salomão. Falei Davi? Salomão. 300 mulheres e 700 concubinas. Um dia, a conta foi cobrada. Aquelas mulheres que ele casou, que vinham de reinos idólatras, quando ele começou a ficar velho, essas mulheres começaram, vem adorar Baal, vem adorar Ecrom, vem adorar Ra, e ele foi caindo, ele passou a adorar esses deuses. Tá bom? As concubinas eram, vamos colocar assim, é porque naquele tempo, por exemplo, hoje em dia a pessoa, eu casei com Mônica,
né? Tudo bem, veio Mônica e a mãe. Mas, entendeu? Mas naquele tempo era o quê? Casava e vinha as auxiliares. Por quê? Entendeu? Ele casava e vinha o quê? As companheiras. Já viu quando que a pessoa vai casar e ela leva aquelas madrinhas? Eram suas concubinas. Pessoas que acompanhavam a noiva. Então, Davi casou com 300 e ficou com 1000. Um pacote completo. Ela é citada como uma pessoa que ficou maravilhada com ele, ficou encantada. Preciso falar mais alguma coisa? Vamos lá. Aí, mas o que acontece? Nem toda a sabedoria de Salomão, ele comete o mesmo erro que Davi. E qual é? Não instruir bem a sua casa. Salomão fica velho, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, mas ele não prepara bem o seu sucessor. O que acontece? O seu filho, chamado Roboão, já que Salomão estava velho, está sendo elevado ao trono. Mas aí a Bíblia fala que o povo, quando Salomão está velho, porque para que Salomão construísse o templo e o palácio, ele teve que aumentar impostos, ele teve que cobrar coisas pesadas, até a construção. Então, quando Salomão está velho, o povo chega, Roboão, o seu pai nos colocou um fardo pesado. O que você pretende fazer, já que você vai ser um novo rei? A Bíblia diz que Roboão, em vez de pegar conselho com os conselheiros do pai, ele vai pegar conselhos com seus amigos. E os conselhos não foram bons. O que acontece? O povo se rebela contra Roboão e institui um homem chamado Jeroboão, que teve também uma dificuldade com Salomão. Então o que acontece? 10 tribos se separam da nação de Israel e vão atrás de Roboão, formando o reino do norte. 2 tribos, inclusive, aonde estava Jerusalém, fica com Roboão, porque era a cidade de Davi e de onde viria o Redentor, o Messias. Pela promessa a Davi. Não por Salomão, por Davi. Judá não aceita sair dali. Nesse tempo, o que acontece? Mas aí nós vamos ver o quê? 2 reinos. Um reino direcionado por Roboão e outro reino dirigido por Jeroboão. Reino do norte, reino do sul. Tá bom? Nesse período de reis, nós vamos encontrar o quê? 2 profetas que têm uma atuação de gala, que é o quê? Nós vamos encontrar o início do ministério de Elias, lá em Reis, capítulo 16, verso 29, e também de Eliseu, em 2 Reis, vamos começar a falar do 2º livro agora, no capítulo 2. Todos esses, em qual reino que eles atuaram? No reino de Jeroboão. Porque se tornou um reino pecaminoso. Por que pecaminoso? Aonde ficava o templo? Em Jerusalém. Quando Jeroboão se separa, o que ele faz? O povo está indo adorar em Jerusalém. Daqui a pouco eles vão decidir voltar para o reino do sul, formar novamente, se unificar novamente. E o que ele faz? Ele constrói 2 altares em cada extremidade do reino. Começa a idolatria. Tá bom? Vamos lá. Será que eu fui muito?
desses reis, que eu não vou falar cada um dos reis, que são, embaixo está anotado aqui quantos reis são, nós vamos destacar esse período da monarquia dividida. Joás repara a casa do Senhor em Jerusalém. Qual reino que é? Reino do sul. Deus julga o reino do norte. Ou seja, porque o que acontece? Você vai ver aqui que vai ter mais reis no sul do que no norte. Melhor, vai ter mais reis no norte do que no sul. Os períodos foram maiores também aqui. Tá bom? O que acontece? Os reis começam a se distanciar do Senhor. Houveram muitos reis que se rebelaram contra o Senhor no sul. Mas a maior parte do reino do norte se desviou do Senhor. O que acontece? Deus, ele julga o reino do norte, que é a sua queda. Continuando, o erro de Ezequias com os mensageiros. O que é isso? Reino do sul. O reino do norte já havia caído nessa época. Os assírios já haviam dado contra eles e destruído toda a terra. E no seu lugar tinham colocado outras pessoas ali, que é onde até, só para nós termos uma ideia, é onde ficam os samaritanos, que é aquele povo que é misto ou mestiço. É por isso que eles brigam tanto entre si, samaritanos com judeus. No reino do sul, houveram muitos reis bons, 19 reis contra 21 do norte. 19 profetas. Lembra quando você falou, poxa, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Olha só, no sul você encontrou 19 profetas, no norte só 8. Por quê? Ser profeta no norte era pedir para morrer. Falar contra o rei era assinar a sentença de morte. Porque eles acreditavam que se matasse o profeta, a promessa não se cumpria. A retaliação não aconteceria. Então eles matavam, o profeta está vindo, mata o profeta. Resolveu a causa. Vamos lá. O tempo do reino inteiro, nós vamos colocar aqui, de 931 do Reino do Sul a 579 a.C. No Reino do Norte, 931, ponto de partida, tá? A 722. O Reino do Sul foi restaurado em 537 a.C., o Reino do Norte não. Tá bom? Alguma dúvida? Fala. O retorno da Babilônia com o decreto de Ciro. O interessante é, quando você vê a história, você vai ver que Ciro assinou o decreto em 530... Vou voltar aqui. Fala comigo. Ó, Ciro assina o decreto em 538. Mas o povo só volta para a terra, começa a voltar para a terra em 537. Ficaram um ano ainda se preparando para retornar à cidade. Tá bom? Conclusão. Estamos quase lá, pessoal. Me dá mais uns minutinhos. Não estourei meu tempo ainda não. Bênçãos ao leitor. Preste atenção em quão intimamente Deus está envolvido na vida dos líderes de Israel, punindo os seus pecados e perdoando-os quando se arrependem. Notem também como os líderes são exemplos para o povo, o que torna as suas decisões ainda mais importantes. Nós vemos com grande evidência a importância do líder que é fiel. No Reino do Sul, você vê que houveram homens que se desviaram, mas a maior parte foram homens que seguiram a Deus. No Reino do Norte, praticamente todos, 2 ou 3, fugiram dessa constância que era
sair da presença de Deus e o reino desapareceu. Qual é a importância de um líder fiel? Bom, lembre-se que você é um líder fiel na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, bom, na sua rua. Pense nos líderes espirituais e políticos. Ore para que Deus guie para tomar boas decisões e para livrá-los do mal. Da mesma maneira, considere os seus próprios planos e conduta e o efeito que eles podem ter no futuro de sua família, congregação e comunidade. Não olhe somente para lá. Veja, tem uma... Já fizeram até filme falando disso, algo chamado efeito borboleta. Já ouviram isso? Efeito borboleta? Se diz que, por exemplo, uma borboleta lá no hemisfério sul bate as asas. Aqui no hemisfério norte há um tsunami, há um tufão. Tudo está ligado. Se nós não aprendermos a orar pelos nossos líderes, orar para que eles sejam homens justos, homens que façam leis para o bem da nação, vai ficar difícil. Você tem que ter um senso crítico, mas só que você nunca pode esquecer que se esses homens estão lá, é porque o Senhor assim os permitiu. E se permitiu, você tem que orar para que Deus os guie. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Todo mundo acha que tem que ser um evangélico assentado na presidência. Nós temos um evangélico na prefeitura, está difícil. Não estou falando dele, estou falando que não basta colocarmos e falarmos agora ele que se resolva. Não, nós temos as nossas responsabilidades, nossa conduta conta muito. Eu não posso cobrar de um governante aquilo que eu não faço. Se eu molho a mão do policial, se eu passo o sinal vermelho, se eu roubo, se eu sou adúltero, aquilo que nós cobramos deles, nós temos que ser exemplo. Amém? E pedir para que Deus nos guie nesse caminho também. Amém? Obrigado, meus queridos. Que Deus abençoe. Só consegui 5 minutos ainda. Eu falei assim, não vai dar falar de 2 livros. Pastor. Primeiro, irmã Ivani, eu me fiz a mesma pergunta quando eu estava lendo. Será que o povo também não já pega esse costume? Porque, como eles falou, nem todos os lugares eram lugares altos, mas haviam lugares altos. E na minha mente eu fiz logo referência a ir orar no monte também. Pode ser, não que seja a origem, mas pode ser que tenha, né, alguma referência no que foi passado. Moisés no monte, né? Então tudo isso, Elias, tudo, a gente vê monte na Bíblia, né? Monte Carmelo, aconteceu a oração e desceu fogo, tá? Eu estou falando isso para que, assim, é claro, a gente sempre pensa nas perguntas que nós vamos fazer, mas qualquer pergunta que a gente faça vai gerar interesse né? Às vezes é só dúvida do outro. E uma coisa que eu falei, vou deixar seguir, irmã Lucivanda, uma coisa que eu tiro da lição da sua pergunta de Davi, é que até os homens que se consideram mais ungidos, mais espirituais, sem perceber, podem estar cometendo pecados horrendos, e ele fazer isso, está cego dentro da situação. Porque no fundo Davi, ele cometeu o primeiro pecado, e como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. O primeiro pecado foi quando ele olhou e deveria ter parado de olhar, mas continuou olhando e deixou que se alimentasse dentro dele um desejo pecaminoso.
E daí ele foi. Quando ele viu, sabe aquela coisa que você está se enrascando numa situação errada e continua? Depois que a coisa, na visão dele, se resolveu, entre aspas, ele perdeu aquele medo. E realmente nós precisamos, né, como o Carlos falou aqui, muitas vezes de que através de uma palavra, através de um amigo, através de uma criança, através do que for, nós sejamos despertados. É interessante que no Salmo 19, quando Davi vai falar sobre a palavra de Deus, ele fala assim, quem poderá discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ajuda a nos mantermos dentro da vontade e do querer de Deus. E realmente, Davi era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz isso, por causa desse quebrantamento, como bem ele colocou. É um homem que estava se humilhava. Quando, né, eu no domingo passado mostrei que quando ele começou, quando os castigos de Deus começaram a se cumprir, ele simplesmente, ele não fugiu do castigo, ele abaixou a cabeça, pode bater, Senhor, porque eu mereço. Sim, receiosas de falar, eu comentei isso semana passada, alguém viu, alguém estava sabendo, mas quem teria coragem de falar com o rei? Né? A terceira coisa que eu ia falar, talvez, eu não sei se talvez Edilson não tenha lembrado de algumas coisas que eu tinha conversado com ele. Você preparou mais alguma coisa sobre primeira e segunda reis? Não, né? Primeiro domingo cai que dia? Alguém pode ver aí no calendário? Eu estou sem celular, meu celular, a tela queimou. Vê para mim, por favor, quantos domingos nós temos? Mais de 2 domingos esse mês, é isso? 2 domingos, tá bom? Então, Edilson vai fazer o seguinte, Edilson. Foi ótima aula, também foi, primeiro, né, tivemos realmente um panorama, uma leitura bem. Só que até para estimular mais a leitura, eu queria pedir que nos próximos 2 domingos você pegasse um domingo Primeira Reis e no outro domingo Segunda Reis e pegasse as histórias que são mais, que estão mais em evidência, que costumam gerar mais comentários, mais dúvidas, né? Como por exemplo quando houve a divisão dos reinos, uma sugestão, quando houve a divisão dos reinos, o que aconteceu? O conselho que Roboão recebeu, o conselho que ele desprezou, para trazer algumas lições dentro do livro, mais lições do que recebemos hoje, e para tirar algumas dúvidas e alguns assuntos que você acha que seja necessário trazer, tá bom? Então, mais 2 domingos em Primeira e Segunda Reis, ok? Para a gente ir se aprofundando e pegando mais gosto ainda pelo livro. Por que isso é muito importante também? Porque quando a gente entrar lá nos profetas, nós vamos ver, como o Edilson colocou aqui, que os profetas, eles existiram, eles atuaram dentro desse período de Primeira e Segunda Reis, certo? Desde a divisão do reino até o retorno da Babilônia. Então, nos próximos 2 domingos, continua com o Edilson, uma aula muito bem preparada, Deus abençoe. Agora tivemos um panorama legal, agora a gente vai entrar mais, tem muitas histórias interessantes, e aquilo que ele julgar que dê para colocar dentro do tempo dessas próximas 2 aulas, Primeira e Segunda Reis, para você. Eu nem pergunto que ele gosta mesmo, né? E realmente para ensinar tem que gostar. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos tomar nosso cafezinho, vamos para casa.